E aí, pessoal, hoje vou falar sobre esse livro aqui, ó, Conservadorismo, de Michael Oakeshott. Ele é traduzido por André Bezemati. E tem um prefácio do livro, coordenador editorial, perdão aí, meus amigos, conselheiro editorial, conselheiro editorial Simone Cristoforetti, coordenador editorial André Bezemati e diretor editorial Pedro Fonseca. E ele tem o prefácio de... Deixa eu procurar aqui, minha gente. Martim Vaz da Cunha. Sobre a humanidade e a filosofia idiosincrática de Michael Oakeshott. E esse Martim Vaz da Cunha, ele foi aluno do professor Olavo de Carvalho. Depois deixou de ser aluno, começou a inventar um monte de mentira, essas coisas. Começou a falar a história da carochinha. Com aquele lá, o Conde Chupeteu de la Queima Rosca. Mas ele escreve aqui o prefácio. Ele faz sua análise, suas críticas sobre este livro aqui, do Michael Oakeshott. E este livro é conservadorismo, mas ele tem dois ensaios anteriores de introdução ao tema ser conservador. E são eles Racionalismo na Política. Michael Oakeshott, ele tenta implantar a ideia racionalista, que já vem lá da Renascença, dos humanistas, muitos anos antes por aí. Na política, ele tenta argumentar que a política conservadora ela é racionalista. E o racionalismo é a ideia de que todo conhecimento ele só é testado e provado pela razão e não na prática, diferente do empirismo. O empirismo é o conhecimento empírico, que ele é provado pela prática. E aí vai esse dilema. Então, eu acho que foi desnecessário tentar conciliar o racionalismo, né? Porque é isso aí. Como no prefácio tem uma crítica a isso também, né? É desnecessário, como também o Roger Scruton também tenta salientar que o conservadorismo é um pensamento político racionalista. Porque creio eu, né, que a evolução da ciência foi grande e que o conhecimento humano, filosófico, científico, ele não é nem necessariamente empírico, nem necessariamente racionalista, mas ele vem da razão e da prática. Por presença, como tem o livro do Olavo de Carvalho, o Conhecimento por Presença, escrito por o Robson, como é o nome dele, meu Deus? Espera aí, vamos. Ronald Robson, escrito por Ronald Robson. Então, depois o segundo ensaio é As Massas em uma Democracia Representativa. Creio que ele tirou essa ideia aqui para escrever esse ensaio baseado nos livros do livro do José Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol, La Rebelión de las Massas. E ele fala sobre isso daí, né? Então, Michael Oakeshott usa muito esses conceitos do José Ortega y Gasset, do homem-massa. O que é o homem-massa? Tem um podcast muito interessante do Jornal Brasil Sem Medo, falando sobre La Rebelião de la Massa, que traduzido para o português é A Rebelião das Massas, Ortega y Gasset. Então, o homem-massa é aquele que está no meio do povão, da população, que consome as coisas de massa, essas coisas da mídia, por exemplo, é tudo normal. Ele não transcende, ele não evolui,
Está lá na Folha de São Paulo, no Globo, Antagonista, Netflix, mas ele não tem um olhar individual. Então, o Michael Oakeshott, aqui nesse livro, ele valoriza muito o indivíduo em si. Ele é uma pessoa individualista. A base do conservadorismo é o indivíduo. A consciência é individual. Então, uma passagem aqui do Michael Oakeshott, que ele define o que é ser conservador. Está na página 179. Não, 179 não. Peraí, meus amigos, calma. Está na página... É isso mesmo, 179. Ser conservador é, pois, preferir o familiar ao estranho, preferir o que já foi tentado a experimentar, o fato ao mistério, o concreto ao possível, o limitado ao infinito, o que está perto ao distante, o suficiente ao abundante, o conveniente ao preferível, a risada momentânea à felicidade eterna. Relações familiares e lealdades têm preferência sobre o fascínio pelas alianças de momento. Comprar e aumentar é menos importante do que manter. Cultivar e aproveitar a tristeza da perda é mais aguda do que empolgação pela novidade e pela promessa. Significa viver dentro dos limites do patrimônio, usufruir dos meios possíveis à riqueza, contemplar-se com a necessidade de maior perfeição que é exigida a cada um em cada circunstância. Para algumas pessoas, essa postura seria fruto de uma escolha. Para outras, seria uma disposição que surge naturalmente com maior ou menor frequência, em suas preferências e aversões, sem que tenham sido escolhidas ou especificamente cultivadas. Então, ele está dizendo aqui que o conservador é o oposto dos revolucionários. E o revolucionário, ele quer uma mudança drástica da sociedade. O revolucionário, ele quer dividir para conquistar, destruir para reconstruir. E o conservador, não. Como tem escrito naquele livro lá, Ideias Conservadoras do Português que mora aqui no Brasil, o João Pereira Coutinho, ele escreve que o conservador, ele quer reformar. Ele reforma. E conservador não tem nada a ver com revolucionário nem reacionário. O conservador é diferente. Ele quer reformar o que é bom, preservar o que é bom e descartar o errado. Então, os revolucionários, eles são utópicos. Os revolucionários reacionários, eles querem um paraíso na Terra. Os reacionários, eles querem voltar ao passado. E os revolucionários, eles querem um mundo melhor. Eles querem um paraíso na Terra. Então, Michael Oakeshott apresenta o conservadorismo como algo distópico, algo que vai contrário à utopia, que é um paraíso na Terra. Ou seja, é melhor viver em paz ou em guerra do que em uma paz eterna. É melhor sorrir momentaneamente do que ficar rindo eternamente. Então, o conservadorismo, ele é cético às mudanças. Ele não quer mudar instantaneamente, drasticamente a sociedade em geral, mudar tudo. Como diz aqui também ele na página 180 e 181. Mudanças são cruciais, às quais devemos nos acomodar, e a inclinação a ser conservador é tanto o símbolo de nossa dificuldade de assimilar essa acomodação quanto a referência que utilizamos para assim agir. As mudanças não afetam a vida somente de quem não percebe nada, de quem não tem noção do que possui, ou seja, um apático. Elas somente podem ser percebidas de braços abertos por aqueles que não prezam por nada, cujos apegos são fugazes e que são estranhos ao amor e à afeição. A disposição conservadora não exige nenhuma dessas condições. A inclinação a aproveitar tudo o que é presente e disponível é o oposto de ignorância e apatia.
porque gera laços afetivos. Consequentemente, é avessa à mudança, sempre vista com uma conotação de privação. Uma tempestade que se abate sobre uma paisagem destrói a vista favorita. A morte de inimigos. Uma amizade que perde a força. O desaparecimento de hábitos de comportamento. A aposentadoria do palhaço favorito. O exílio involuntário. Tirada na sorte. A perda de habilidades. E com ela a substituição na profissão. Tudo isso é mudança, e mesmo que tenha, com suas devidas compreensões, um homem de temperamento conservador invariavelmente não se contentaria. Então, é isso que ele diz. O conservador, ele não é um cara que quer mudança momentânea, mudança geral de tudo quanto existe. Ele é cético. Ele não vê isso como algo bom, belo, justo e perfeito. Então, como tem um vídeo de uma aula do Olavo de Carvalho, em um discurso, e ele deu uma aula, como é que eu digo? Uma conferência que ele deu na OAB aqui no Brasil, há muitos anos atrás, há uns 30 anos atrás por aí, que ele fala sobre a ideia de mundo melhor. As pessoas dizem, justiça social, existe muita injustiça, a classe é explorada, não sei o que, e querem um mundo melhor. Só que elas não contam para você que para construir um mundo melhor, elas querem matar, roubar, elas querem dividir tudo, causam guerras, tudo em busca da justiça social. Vai praticar justiça contra outras pessoas. Justiçamento, são justiceiros para construir um mundo perfeito, uma utopia. Então é isso daqui que o Michael Quixote critica. Então, na página 208 a 209, Michael Quixote fala, né, que o conservadorismo, muitos conservadores são religiosos. A religião anglicana, como ele fala no finalzinho, né, do parágrafo, chegou ao ponto de o conservadorismo do inglês ser associado até mesmo com a família real e o anglicanismo. Porque a religião oficial da Inglaterra é o anglicanismo. Então, ele vai preservar essa instituição e a família real. Até mesmo porque as leis, tem leis que duram 500 anos, 300 anos, são leis muito, muito antigas, entendeu? Na página 216 a 217, ele escreve: e o ofício de governar não impor aos outros suas crenças, nem educar ou tutelar ninguém, nem fazê-los melhores e mais felizes de outra maneira, nem condicioná-los e incentivá-los a agir, liderá-los ou coordenar suas atividades de forma que nenhum conflito surja. O ofício de governar é simplesmente garantir que a lei seja cumprida. Então, as pessoas pensam que o papel de um governante conservador é fazer propaganda conservadora. É fazer a mesma coisa que a esquerda faz. É o esquerdista ao avesso. É fazer propaganda, militância, não. O papel do governante conservador é fazer a lei ser cumprida. Não é papel do Estado lhe dar educação. Não é papel do Estado lhe garantir abre aspas, direitos que são privilégios. O papel do Estado é cumprir a lei. Essa é uma atividade específica e limitada, facilmente degenerada quando combinada com outro qualquer. Nas circunstâncias acima, indispensável. A imagem do mandatário é do árbitro, cujo trabalho é administrar as regras do jogo, ou do juiz que toca um debate de acordo com as regras de abundância. Então, o conservador, ele tem um grande respeito pelas leis. Lá adiante ele vai falar, né? Vai explicar que o conservador, ele exerce a política no dia a dia. Não necessariamente precisa ser senador, ele não falou com essas palavras, né? Mas necessariamente não precisa ser conservador, ou melhor, político, presidente, senador, por aí.
mas o conservador ele vai agir a governância diariamente, seja nas finanças, seja no trabalho, seja na escola, ele vai agir em comunidade. Então, essa é a reflexão desse livro aqui, que já foi longe demais esse vídeo aqui para não ter. Conservadorismo de Michael Oakeshott. Até mais.